Oi! Ei, assustei você, né? Calma! Vamos lá! Ei, vamos voltar aí, vamos aí, porque agora nós vamos para a nossa aula de revisão, tá certo? Então vamos juntos, atenção ainda, vamos ter um pouquinho mais sobre a aula agora 52.2 54.2. A professora tá um pouquinho, né? Quem disse que é a idade, eu vou ficar chateada, hein? Beleza, vamos aí para a revisão, vou liberar logo a agenda que é melhor para não ter nenhum problema de informação. Aula 54.2, gramática, colocação dos pronomes pessoais, átonos. E aqui a gente traz uma cartela bem simples. Quem estava esperando esse momento, né, que sabe que a revisão ela vem com conteúdo bem sintético. Beleza, olha aí a Amadinha sorrindo para vocês, ó. Feliz da vida aí, ó, certo? Porque essa cartela com certeza vai te ajudar a compreender melhor o que você ainda está aí, talvez em dúvida. Eu duvido que esteja, mas tudo bem. Posição dos pronomes átonos. Essa é a nossa aula. Vamos revisar aí como é que fica dentro da nossa linguagem formal, a hora que você vai escrever, né, produzir, onde colocar esse pronome? Antes ou depois do verbo? E como, sendo assim, essa regra funciona? Vamos lá, então. Primeiro exemplo sobre próclise. Não te entregarei os documentos hoje. Posição do pronome átono. Olha só, tá antes do verbo, porque apareceu uma palavra atrativa e não. Então, aí ocorre a próclise. Ainda vou escrever aqui para você, ó. Palavra negativa. É uma palavra atrativa que atrai o pronome para antes do verbo. Aí temos o segundo exemplo. Entregar-te-ei. Opa, o segundo exemplo. Entregarei-te os documentos hoje. Olha só. Posição do pronome átono. Olha, tá depois, né? Se aparece depois e tá iniciando uma oração, tem que ocorrer o quê? A ênclise. O terceiro exemplo, nós temos entregar-te-ei os documentos hoje. Ocorreu o quê? A mesóclise. Posição do pronome átono. Meio do verbo, com o verbo futuro do presente e pode usar também no futuro do pretérito. Beleza? Muito bem. Pronomes oblíquos átonos. O que acontece? Vamos lá de novo, Adinha? Olha só. Vai lá. Meter-se nos vos. Ou a, os, as, lê e olha só. E não possui, né? Acento próprio. São clíticos. Ok, vamos aqui agora a ter esse cuidado, porque a próclise, ela é obrigatória nessas duas situações. Presta atenção, em frases interrogativas e exclamativas e optativas. Esses três tipos de frase. Quando você for produzir uma frase interrogativa, exclamativa e optativa, for utilizar o pronome, veja a posição onde deve ficar. Vamos ver, porque elas aí vão exigir a próclise. Quem lhe entregou a carta? Quanta mentira se disse a respeito dela. Deus nos proteja daquele maluco. Então, olha só, ó, ficou antes do verbo. Então, em frase optativa, em frase exclamativa, em frase interrogativa. Beleza. E mesóclise? Quando o pronome se posiciona no meio, né? Com verbos no futuro do presente, ó. Far-lhe-ei uma sugestão. A prova realizar-se-á neste sábado. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretora. Mostrar-lhe-ei meus textos. Ênclise. Ó, quando o pronome está depois do verbo, é a colocação do pronome da língua culta. Ó, quando o verbo inicia a oração, entregou-me os documentos hoje.
com o verbo no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Então, aqui são o caso da ênclise, da próclise e da mesóclise. Ok, então aí, para você, resumidinho, né? Quer usar aí a aula de revisão para construir a sua revisão? Tranquilo também, certo? Faça do seu modo, da sua maneira, conforme você compreendeu. Quer colocar outros exemplos, já fazendo aí o teste do conhecimento? Tudo bem, é melhor ainda, né, Amadinha? E se quiser usar o nosso esquema para estudo, melhor ainda, lá, ó, o seu esqueminha lá de estudo mapa mental, beleza? Com a regra bacana. Então, Amadinho, obrigada. Até aqui, daqui a pouco a gente retorna com as atividades. Até lá. Valeu! Oi! Olá! Olá! Estamos aqui para o nosso grande momento, que é o Tirando Dúvidas. Esse momento é um momento assim que para você aí na escola é a oportunidade de estar em dupla, em grupo, né? Não faz atividade sozinho não, mas se você quiser, tudo bem. Sabe por quê? Porque aquilo que você aprendeu, você pode estar socializando com seu colega. A gente aprende assim também, ensinando, né, Amadinha? Muitas vezes a gente aqui troca informações, tem horas que eu digo, Amadinha, não, sabe por quê? Por isso, por aquilo. Seja qual for o conteúdo, é mais legal, eu acredito. Mas se você não gosta, professora, eu não gosto não, gosto de fazer sozinho. Beleza, né? Mas é assim, eu acho bom, eu gosto da interação, tá certo? Então vamos aí para esse momento, vamos tirar as dúvidas, chamando a atividade número 1. Vamos lá? Questão 1 diz o seguinte: assinalar a alternativa que apresenta incorreções na regência verbal, ou seja, algo não está certo ali, né? Está incorreto. Letra A, custou-lhe atender a explicação. B, toda mudança implica um novo comportamento. C, os paraquedistas precisaram o lugar da queda. D, as autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. E, informei-lhe sobre os novos planos da empresa. Então, Amadinho, você vai lembrar aqui, fazer uso da regência verbal. O que é regência? Qual é o comando? Qual é a preposição? Será que tem ou não tem a preposição? Beleza? Então, qual é o comando? Qual é o pronome que eu vou usar? Ok? A, B, C, D ou E. Temos aqui, ó, letra E. Ó, informei-lhe sobre os novos planos da empresa. A quem informei? A ele. Mas só que eu não vou colocar aqui a ele. A ele é o objeto que indireto. Se eu tenho um objeto indireto, é claro qual o pronome que eu vou substituir. O lhe. Belezinha? Fácil. Então, vamos lá. A questão, ó. Letra E, ó. Informei os novos planos da empresa. Questão 2. Em Samitiba, arte de viver bem. Não exija dos outros que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas se olhe também com os olhos dela. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se, transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com o seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. Comando da questão. Ou não, ainda continua. O amor pode absorver muito sofrimento.
menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Aqui você tem acesso, amadinha, a reflexões, as belas mensagens. A mensagem aqui é de quem? Samitiba. Sobre a colocação pronominal, observe os trechos de abaixo. 1. Mas se olhe também com os olhos delas. 2. Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando-o em aprendizado. 3. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Comando da questão. Em relação a esse trecho, assinale a alternativa correta. A. No item 1 estaria também correta a construção, mas olhe-se também com os olhos delas. B. No item 2, o pronome se poderia também estar anteposto ao verbo. C. No item 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença de palavra negativa. D. Ainda no item 3, estaria correta a seguinte construção: de quem esforça-se muito. E no item 3, o primeiro se poderia estar proposto ao verbo, e isso não seria considerado incorreção gramatical. Então, amadinho, qual é a alternativa que esses trechos, estão o quê? Corretamente. Correta. Exatamente. Aqui no item C, na alternativa C. No item 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença de uma palavra negativa. Então, vou botar lá para vocês dar uma olhadinha, ó. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Olha só, se. Qual é a palavra atrativa? Ó, o não. Belezinha? Que é a palavra negativa. Muito bem. Questão 3, vamos lá. Esses são livros que há à disposição do público, mas que poucos. B. Se acham, se acredita, procurá-los-ão. B. Acham-se, acredita-se, procura-los-ão. C. Se acham, acredita-se, os procurarão. D. Acham-se, se acredita, procurarão-os. E. Acham-se, acreditam-se e procurá-los-ão. Procurá-lo-ãos. Qual a alternativa? Então, completa? Aí o amadinho vai o quê? Diretamente aqui ao gabarito, ó. Esses são os livros que se acham à disposição do público, mas acredita-se que poucos os procurarão. Quase que não saia um trava-língua. 4. Observe o exemplo a seguir e analise a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Por exemplo, ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. 1. Levar-te-ei os livros, comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite. 3. Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Comando da questão. Estão corretas as afirmativas. Vamos lá. Vamos lá. 1 apenas. B, 1 em 2. C, 1 em 3. D, 2 e 3. E E, 3 apenas. Simbora, gabarito da questão, amadinha! É somente a 1 apenas. Olha só, mostrando aqui para vocês, ó. Ter-se-ia, aí acontece o que é mesóclise. Onde que acontece a mesóclise? Somente na 1. Levar-te aí por aí já matou tudo. Exatamente. Bom, chegou a hora daquele momento agora que é o Se Liga no Enem. Olha só, temos aqui, ó, o uso do pronome átero no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco
da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro, Oswald de Andrade. Iniciar a frase com pronome ou átono só é lícito na conversação familiar despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Comando da questão. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical? B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? C, criticam a presença de regras na gramática? D, afirmam que não há regras para uso de pronomes? E, relativizam essa regra gramatical. E aí, qual foi seu gabarito? Olha aí, dois, o Segala e o Oswald de Andrade. Então, um poeta e um gramático, né? Então, A, B, C, D, O, E, temos o quê, ó? Letra E, relativizam essa regra gramatical. Eita, muito bem! Acabou! Muito bem, só que nós temos antes agora o que, amadinho? Nosso Clube de Leitura. Inspira ou respira? Olha só, vamos lá, nós temos 4 obras. E você, aluno, ó, começando por Macunaíma, Certo, olha só, aqui. de Mário de Andrade. E Lima Barreto, com Triste Certo. Fim. Mais Policarpo um. Quaresma. E Os Sertões de Euclides da Cunha. Não quer nenhuma dessas 3 obras? Beleza, escolha então um manifesto. Certo? De Oswald de Andrade, do modernismo. Ah, não quer também saber sobre o manifesto. Então vamos fazer uma leitura poética, poesia, romance e outros temas legais em algumas poesias aí, tá? De Carlos Drummond de Andrade. Correto? Vamos encerrar essa aula agora com uma linda mensagem para você, estudante da NASA. Olha lá! Crie asas na leitura e nunca mais secará a sede de ler. Eu acredito nisso e quis compartilhar com você, tá bom? Tá certo? Gostou? Legal então, né? Vamos aí dizer para você até a próxima. Até a próxima. Valeu!